Saiba disso. Eu cria nisso e eu já era um crente e eu cria que um pecado sem confessar me tirava da comunhão. Por isso eu tinha que confessar todo o pecado. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nosso objetivo é levar até você a palavra de Deus de uma forma mais direta e dinâmica. Se você ainda não é inscrito no canal, peço gentilmente que você se inscreva e, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Fique agora com a palavra de hoje. E olha bem, eu descobri que quando fala para as pessoas, ou quando ensina, que as pessoas podem até mesmo, fazendo algo, perder a salvação. Eu te digo isso. Você quebrou a armadura, ou pelo menos o capacete. Fez um buraco no capacete. Quando você não está certo que é salvo, não se esqueça, todos os itens da armadura têm a ver com a verdade do Evangelho. Não a antiga aliança. Os 10 mandamentos são verdadeiros, mas uma verdade para aquela época, que não é para nós. Hoje temos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eterno, porque tudo de Jesus é eterno. Quando você é salvo, é eterno. Está me ouvindo? Se viver como, sabe, algumas pessoas dizem que o cristão pode viver como o diabo, mas eu creio que ele pode viver uma vida de derrota por alguns anos. Não podemos julgar, mas se é salvo, é salvo. Amém? Está ouvindo? Deus vai lidar com a pessoa, existe o castigo. Amém? Deus faz isso porque ama a pessoa, ele vai lidar com essa pessoa. Mas não quer dizer que essa pessoa está perdida, perdeu-se, tem que ser salva de novo. Então eu tinha que ser salvo quase todo domingo, toda vez que tinha um apelo e as pessoas não me conheciam, então eu ia lá para ser salvo de novo. Amém? E sendo salvo muitas vezes. Eu nem sei quantas vezes eu nasci de novo. Meus pensamentos ficaram tão ruins, tão tenebrosos. Não era legal. Eu carregava minha Bíblia procurando o Ministério de Libertação e tinha começado a chover. Era uma Bíblia grande que dava para matar alguém. Era muito grande e eu andava naquela chuva e chovia muito. De repente pensei, sim, chorando na chuva. Pensei na música, chorando na chuva. Cantei para mim mesmo, até os céus, chovendo, sabia? Até mesmo o céu não é para mim. Aqui estou perdido procurando a casa. Sabe, eu estava procurando um ministério que orava por pessoas para libertação. Pensei que estava endemoniado por causa desses pensamentos. E até mesmo uns pastores disseram, sim, você tem um demônio. Um demônio de blasfêmia. Um colocou a mão sobre a minha cabeça e me disse isso. Foi numa livraria, que era cristã, colocou a mão sobre mim e disse, está muito escuro. Eu encontrei com ele na livraria e pedi que ele orasse por mim e ele disse, vejo muitas trevas. Eu percebo muitas trevas na sua mente. E foi embora. Não me esqueço disso, ele foi embora logo depois disso. E eu fiquei. Eu fui em outra livraria cristã, eu estava lendo muitos livros, certo, todos os tipos de livros, e eu não tinha dinheiro para comprá-los, e a mulher me disse na livraria, vai comprar ou não? Coloquei o livro de volta, saí devagarinho, e assim eu vejo alguns jovens lendo o livro dessa maneira, e uma vez eu estava na nossa própria livraria aqui, e vi um certo jovem lendo, e me desculpe, foi em outra livraria que eu vi aquele certo jovem, e então eu vi ele colocando os livros de volta e peguei todos aqueles livros que ele colocou e comprei para ele, porque me fez lembrar de mim mesmo. E aquela senhora naquela livraria evangélica, ela nunca pensou que um dia eu poderia ser um pastor que um dia pregaria no mundo inteiro. E se você está aqui nessa igreja, eu te perdoo, ok? Está tudo perdoado, glória a Deus. Não se sinta mais, está tudo bem, ok? Obrigado, Senhor Jesus. Eu estava tão triste, até o céu chorava, sabe? O céu me rejeitou. E eu só andava naquela chuva. Minha Bíblia ficou encharcada, eu fiquei encharcado, não estava nem aí. Tinha perdido a minha salvação e eu estava andando naquela rua. Eu ficava evangelizando, crendo que essas pessoas estavam indo para o céu. E eu indo para o inferno. Eu fiz isso pensando que estava indo para o inferno, que tinha perdido a salvação. Amém? Eles indo para o céu. Talvez quando fossem para o céu, encontrar com Deus, e ele ia perguntar, quem te salvou? E diriam, Joseph Prince.
certo? Então Deus ia pensar sobre mim no inferno. Eu pensava assim, era terrível. Alguns podem dizer, é por isso que você fala assim, porque você ficou tão aflito. Não, todo mundo passa por uma coisa assim. O meu chamado é pregar sobre o Evangelho da Graça. Então, eu creio que, por causa do chamado, a experiência que eu passei foi muito extrema. Amém? Para que eu pudesse entender o tormento que as pessoas passam. As pessoas que passam por depressão não é nada fácil. Eu passei por isso. Amém. O que me libertou foi o Evangelho da Graça. Naqueles dias eu cria em confessar os pecados e confessava todos eles. Eu confessei os meus pecados muito mais do que todos vocês. Como Paulo disse que falava mais línguas do que todos, eu também confessava mais pecados do que todos vocês. Quando conversava com alguém e pensava que tinha exagerado, eu confessava. Porque exagerar é pecado. Ok, se você não sabe, exagerar é pecado. Quando diz todo mundo, não. Todo mundo tem um telefone. Não é todo mundo. Então eu confessava, eu disse todo mundo. Sabe, todas as coisas. Se eu sentisse que eu tivesse um desejo pelo sexo oposto, eu tinha lascívia, isso é lascívia. Não posso ter nenhum desejo. Certo? Eu confessava até os desejos, eu confessava pensamentos ruins, eu confessava tudo. Certo? Por quê? Porque eu cria que até mesmo um pecado, sem confessar, me mantinha fora da comunhão com Deus. Alguns discutem sobre relacionamento e comunhão. No grego é só uma palavra, koinonia. Então não venha discutir sobre relacionamento e comunhão, vá até o grego. Ok? Você conhece o verso que está em João, 1 João 1,9? Ou você conhece 1 Coríntios 1,9? Você conhece esse versículo? 1 Coríntios 1,9? Diz que Deus é fiel e não eu. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Tenho comunhão com o seu Filho não baseada na minha fidelidade. Eu tenho coinonia com seu Filho, não baseada na minha fidelidade. Deus é fiel, pelo qual foste chamados à comunhão. Então, saiba disso. Eu cria nisso e eu já era um crente. Eu cria que um pecado sem confessar me tirava da comunhão. Por isso eu tinha que confessar todo o pecado. E me tornei meu Espírito Santo tentando encontrar os pecados para confessar, porque eu não queria ficar na posição de perder a comunhão com Deus. Isso me levou a minha mente ficar confusa e ter pensamentos ruins. Mesmo eu pensando que ia para o inferno, eu ainda tinha esperança de voltar para a comunhão com Deus. E foi uma época terrível, muito terrível. Eu não quero ficar falando sobre os detalhes, mas foi assim que Deus revelou o Evangelho da Graça. Isso me libertou. E ninguém pode me tirar esse pensamento de que eu sou perdoado e perdoado para sempre. Tarde demais. Amém? Tarde demais. Ninguém consegue me convencer mais que a salvação de Jesus só é boa, a vida eterna só é boa até você pecar. E este pecado ninguém sabe. Não sabemos qual pecado. Renunciou a Jesus. E olha bem, voltando a isso, você pode sair das mãos de Jesus. Olha bem, ele tenta nos assegurar que ninguém pode tirá-lo da sua mão. E ele ainda diz isso: ninguém, nenhum demônio pode te tirar das minhas mãos. E o meu Pai é maior do que todos, certo? Eu os dou a vida eterna e eles nunca perecerão, porque você não entende nunca. Mas dizemos assim: a carne sempre encontra algo. E a carne diz: e se eu quiser pular da sua mão? Se pular, vai cair na mão do Pai. Mas pastor, temos o livre-arbítrio. Não, você não é tão livre assim. Já disse isso muitas vezes. Pode um pecador... Desculpa que eu apontei para você. Mas, sabe, que as pessoas mais seguras estão aqui no banco da frente. Uma ilustração. Se eu falar com um pecador, ok? Está perdido. Ele diz: eu tenho essa escolha. Não, sabe? Quem domina a sua vida? O diabo. E ele diz: não, de forma alguma, o diabo não está dominando a minha vida. Sim, está. Como assim? Está dominando sua vida. Não, eu renuncio o diabo. Com a minha escolha eu renuncio o diabo. Eu não quero o diabo e não quero Jesus. Eu renuncio o diabo. O diabo continua dominando? Oi? O diabo continua dominando? Sim. Ele continua perdido? Sim. Eu digo, ele ainda está perdido. Eu renuncio à minha perdição. Ele está salvo ou perdido? Ele está salvo ou perdido? Perdido. Então, o livre-arbítrio não é tão poderoso assim, hein? Sabe o que é poderoso? Primeiro Adão, o que ele fez? Sua escolha. A desobediência do primeiro Adão te fez um pecador. Precisamos de um outro Adão para nos salvar. Ok? E olha,
Ainda que a pessoa esteja debaixo de muita pressão, o diabo a pressiona, a esposa pressiona, todo mundo pressiona, e, por causa disso, diz: eu renuncio a Jesus. Ok, da mesma forma que um pecador renuncia o seu pecado, continua um pecador. Por causa daquilo que o primeiro Adão fez. Talvez vai haver correção e até mesmo um castigo, mas se ele foi salvo uma vez, se ele nasceu de novo uma vez, não pode nascer de novo. Aleluia! Que palavra poderosa! Deixa aí nos comentários o que você achou da palavra de hoje e compartilhe para abençoar alguém. E seja abençoado na prática dessa palavra.